estamos subindo ou descendo, seja lá como você queira ver, ou mergulhando, ou indo mais alto, dentro do entendimento do que é intimidade, biblicamente, como isso funciona, não só biblicamente, mas os níveis de intimidades e os níveis do yada, né, ou da gnosis, no grego, e o quanto isso é importante entender, porque às vezes a gente pensa na intimidade com Deus e pensa que é só botar um louvor ali e ficar ali, né, adorando a Deus, e isso também faz parte da adoração, mas na verdade estamos falando sobre intimidade. Semana que vem vamos falar um pouco mais sobre adoração, e aí vamos falar sobre adoração no novo pacto. O que é adoração para os filhos da ordem de Melquisedeque, como ela é livre, ela é global e como ela funciona. Vai ser muito bom semana que vem. Mas vamos falar um pouco mais sobre intimidade, o que é os níveis de intimidade. Falamos sobre ontem, não conhecer o Deus do manual, né? Você pode ter todas as informações do manual, mas nunca ter provado de Deus. E vamos continuar aqui, João 8,32, conhecereis, a gnosis aqui, gnósticos, né? Gnósticos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, se relacionar com a verdade. A verdade é Cristo, a verdade é Jesus. E se envolver com ele a ponto de alcançar a libertação. Talvez um dos grandes erros da nossa igreja contemporânea é que ela aprendeu a lidar com libertação, e isso é muito bom, mas muitas das libertações não parte da primícia de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus, parte da primícia de expulsar capeta. E expulsar capeta sem apresentar a Cristo é a mesma coisa de que dar dor de dente para dar analgésico para curar dor de dente. Não adianta. Vai passar a dor e dali a pouco vai voltar. Então, nós não adianta você expulsar demônio de pessoas que elas não vão conhecer a Cristo. Se o intuito não for revelar a Cristo, vai acontecer o que você vê em muitas igrejas, onde a pessoa é liberta, e dali 2 dias está endemoniado de novo. E tem pessoas que passam uma vida passando por libertação. Eu teve uma época do meu ministério que, acho que não teve no meu ministério, foi a nível nacional, onde houve um mover de libertação e cura interior muito grande. É a época da Neuza Tioque, da Valnice Milhões, da Ana Mendes, assim, foi um tempo, né, que todas as igrejas começaram a fazer encontro com Deus, e ali era aquele desencapetamento geral, aquela loucura, né? Naquela época ali, eu estava envolvido nisso. E uma das coisas que eu comecei a entender logo cedo foi que eu expulsava o demônio da pessoa de manhã e de noite ele estava lá. E eu, meu Deus do céu, como que pode? E aí eu entendi que não adianta libertação sem intimidade. Libertação sem revelação é só analgésico. Você precisa entregar um Jesus, e às vezes você não precisa nem orar para o demônio ir embora. Só basta a pessoa conhecer em níveis profundos a Jesus, que o próprio Cristo. Não dá para 2 senhores coabitar na mesma casa. O maior vai expelir o menor. Então a melhor coisa é mergulhar profundamente em Cristo, porque o próprio Cristo se encarrega de trazer a libertação de fato, de dentro para fora, de uma forma sobrenatural. Isso não é o nosso tema, mas sinto de falar isso. Bom, o terceiro nível do Yada é conhecer a Deus por meio de experiências pessoais. Não por meio do que os outros dizem, não pelo meio da pregação do outro, não por meio da experiência do outro. Eu sei que ouvir testemunhos é maravilhoso, mas muito melhor é viver seus próprios testemunhos. É você adquirir conhecimento de quem Deus é de uma forma experimental. Ontem eu terminei nossa live falando sobre isso. O batismo, a ceia, são para se experimentar. Você tem que comer, você tem que beber, você tem que se molhar. O evangelho não é uma coisa para tentar se entender, é uma coisa para se lançar, para se viver.
Não tem como você conhecer Jesus na totalidade só pegando um livro e lendo. Você pode conhecer pelo livro Jesus histórico. Você pode descobrir, como eu disse, todas as informações. E eu vejo algumas brigas, às vezes, na internet, que chega a me enjoar. Eu vejo brigas, por exemplo, se o Natal é o dia mesmo que Jesus nasceu ou não, se a Páscoa é o dia. Cara, meu santo Cristo amado, tem que estar com muito tempo para ficar preocupado se 25 de dezembro é ou não é. Vai se relacionar com Jesus. E ele vai te falar coisas tão profundas, tão maravilhosas, tão grandes. E você vai conhecer tanta coisa que pouco importa se é dia 25, dia 1, dia 10, se é todos os dias do ano, ou se não é dia nenhum. O problema é que a gente perde tempo brigando por coisas do manual. E esse tempo que a gente perde brigando por coisas do manual, a gente perde no nível de intimidade que deveria estar tendo com ele. É muita briga. É só você ver quais são os vídeos mais assistidos no YouTube em relação ao cristianismo. As brigas. Debates, debates, e como diz Paulo, se apegam a debates sem fins que não levam a nada. Ah, você é calvinista ou arminiano? Primeira coisa que me perguntam quando eu abro uma live é que eu não sou calvinista, não sou arminiano, eu sou de Jesus. E eu entendo que há linhas de pensamento, mas eu não sou obrigado a me rotular a nada. Eu sou obrigado a uma única coisa, experimentar o Jesus que está vivo. Ele não está morto, ele ressuscitou. E a minha pergunta é, se ele está vivo, qual foi a última vez que você provou uma experiência pessoal? Você teve um mergulho profundo com ele? Não se assuste, mas eu conheço pessoas que já estiveram há 30 anos, uma pessoa que conheci, na verdade, há 36 anos cristã, dentro da igreja, nunca tinha tido uma experiência com Deus. Ela ia na igreja, ela acreditava no que o pastor falava, ela acreditava no que os irmãos falavam, ela acreditava nas coisas que ela ouvia, mas nunca tinha provado Jesus. E uma vez no quintal da minha casa, em um período de intimidade com Deus, essa pessoa provou em um dia o que ela não tinha provado em 36 anos. Porque em vez de eu ficar preocupado em pregar alguma coisa, eu a convidei para viver algo com Deus. E foi incrível. Então você pode ter anos na tua carreira gospel sem nunca ter tido um toque de Cristo. Ser tocado e tocá-lo é a primícia de tudo. Não adianta você só conhecer o manual. Digamos que eu te convido para voar num avião daqui para Portugal. Vamos para Portugal. E eu digo, vai ser incrível. Chegar lá, vai ter hambúrguer de graça do Taylor para todo mundo. Vai ser poderoso. Vamos passear, você não vai pagar nada. Vai sair nada do teu bolso. Vai ter casa, hotel, vai ter hotel 5 estrelas lá te esperando. E aí eu te digo, vamos? De graça. Tá? Na hora você vai dizer, claro, bora. Vamos para cima. Só que se eu dissesse que eu vou ser o piloto do avião e dissesse para você, eu assisti todos os vídeos de como dirigir um avião no YouTube. Eu tenho um simulador de voo aqui em casa, eu tô pousando sem derrubar de 10, eu só derrubei uma. Então já está na média. E eu até adquiri uma carteira de piloto de avião. Você iria mesmo assim? Claro que você não iria. Você não é louco de ir. A não ser que você está querendo perder a sua vida. Por quê? Porque há uma diferença entre eu te falar que eu sei todo o manual do avião e te dizer que, de fato, eu treinei, eu voei, eu aprendi para você confiar. Agora, se eu fosse um piloto da aeronáutica, você não queria perguntar. Você, quando entra no avião, você não pergunta qual é a cara do piloto, como ele está. Você confia que quem está ali dentro sabe dirigir o avião. Por quê? Porque essa pessoa não adquiriu sabedoria pelo manual. Ela adquiriu conhecimento prático. E foi o que falamos ontem. Agora, ela tem as experiências de voo dela. A minha pergunta é, você tem as suas experiências de voo?
E para entrar nesses mergulhos em Deus, quem tem te levado? Porque muitas pessoas estão sendo guiadas por cegos. E cego guiando cego, ambos por um abismo. Porque pessoas estão sendo guiadas por um tipo de evangelho que não se prova, que só se comenta. Pessoas estão sendo guiadas por um tipo de evangelho que você comenta sobre tudo e não vive nada. E esse tipo de evangelho, ele é morto, é obras mortas, é letra. A letra mata, o espírito traz vida. E não é só estudar que eu estou falando. É estudar sim, mas viver o que se estuda. Você não dirige um avião sem estudar. Mas você só vai poder dizer que é piloto depois de dirigir um avião. Ou melhor, pilotar, né? Dirigir é carro. Em algum momento, guarde isso. A tua teologia precisa alcançar a teofania. Teologia é a lógica de Deus, é estudar Deus. Teofania é Deus se revelar. Teofania são quando Deus, por exemplo, uma teofania, o dia que Jacó lutou com o anjo, uma teofania, o dia que Abraão almoçou com anjos e com o Senhor. Teofania, o dia que Elias apareceu no monte. Teofania é quando Deus se revela. Então, se a tua teologia não provar de uma teofania, tua teologia só é de manual. O terceiro nível de intimidade, Grace, Ana Beatriz, Alex, Rosilene, é um nível onde você sai por detrás das escrituras e entra para dentro dela. É um nível onde você sai de falar sobre Jesus e descobre de fato quem ele é. Como diria João, acerca do que vimos, do que ouvimos e do que apalpamos. Não é só um livro mais, agora é vida, é uma liberação de quem Deus é. Você, uma hora, vai precisar se encontrar com a presença de Deus. Uma hora você vai ter que se encontrar, seja debaixo do chuveiro, ou seja na sala da tua casa, ou seja durante o louvor da tua igreja, ou no meio de uma palavra. Uma hora você vai precisar de um encontro. E esse encontro vai mudar tudo. Eu te garanto, um encontro com Deus te ensina em 1 minuto o que 10 anos de teologia não te ensinaria. Um encontro com Deus te revela muito mais do que uma partilheira de livros numa biblioteca. Não tenho nada contra livros. Eu tenho minha biblioteca particular. Eu leio quase todos os dias. Eu amo a leitura. Mas eu estou te dizendo que ler, eu posso ler. Qualquer um pode ler. Agora, tocar a Deus e ser tocado para Ele é só para os disponíveis, para os famintos, para os desesperados, para aqueles que querem além da medida, que querem ir mais profundo, que querem alcançar um novo nível de intimidade. E às vezes, para ter essa intimidade, pega essa heresia. Você vai ter que fechar a Bíblia, vai ter que fechar a porta do quarto e simplesmente ser você diante de Deus e orar e queimar até que ele vem. O sacerdote aprendia tudo sobre o ofício sacerdotal, mas no dia ali, no Santo dos Santos, o que ele fazia era queimar o incenso até que a glória viesse. Então vai chegar uma hora, você vai ter que queimar o incenso até que a glória venha. Você precisa sair do nível de só ouvir falar. E agora você precisa ver. Jó disse, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Um dia eu me perguntei por que Deus desafia tanto a nossa fé e nunca nos deixa numa zona de conforto. E eu descobri que a cada vez que você pula para um desafio de fé, Deus irá se revelar de uma nova forma. E Deus quer que você o conheça de multiformas. Então, a cada vez que a nuvem se movia no deserto e o povo ia, uma nova revelação acontecia.
uma nova liberação era dada. Quando Deus te desafiar, entenda que é um convite para a intimidade. Todo grande desafio é um convite para a intimidade. Uma hora você vai ter que encontrar Jesus, e Jesus ele traz uma repreensão, olha que interessante. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Pega essa outra chave. Não confunda revelação com informação. Informação você pode adquirir numa live. Revelação só tem jeito de receber no secreto. Informação você pode ter no Google. Revelação só pelo Espírito Santo. Desculpa. As pessoas na época de Jesus examinavam as Escrituras, e você precisa entender a complexidade disso. Examinar as Escrituras era a prática do farisaísmo e dos saduceus também, dos teólogos da época, onde eles estudavam. Então, você precisa entender, quando você aprende a hermenêutica judaica, você entende os níveis de interpretação que um judeu, tanto que desde quando o mundo é mundo, o judeu está estudando a Torá, e está ali, porque cada letra é um número, cada palavra são uma codificações de números, são uma variante infinita de revelações, de coisas que pode acontecer. Então, quando Jesus fala, vocês estão examinando as Escrituras, porque vocês acham que a vida, que nela contém vida, e de fato, a vida que contém nela é o que ela fala sobre mim, porque ele é a vida, ele é a palavra encarnada. Ele está dizendo, vocês estudam muito, vocês entendem os números, o tempo, as estações, mas quando a revelação está diante de vocês, vocês não acreditam. O problema de você ficar muito viciado no manual é que quando ele se revelar, você não está pronto. Você vai julgar que o teu intelecto, ele é o teu Deus. Porque quando Jesus se manifesta, o intelecto dos fariseus não permitia que eles vissem a revelação. Existem horas, meus amigos, que vocês precisam experimentar na vida prática, sair por detrás, ter uma experiência. Você precisa experimentar um encontro. A minha oração é para você que já teve um encontro com Deus. Não é encontro com Deus de ir no final de semana, num lugar que você sentiu arrepios, não é isso. Não é um dia que você recebeu um toque de alguém que orou por você, você caiu pro chão, também não é isso. Não é um dia que você recebeu uma profecia, também não é isso. Não é um dia que você ouviu uma pregação, não é isso. É um nível onde ele e você têm um encontro. Eu já tive vários encontros. Vários encontros. Minha vida mudou por um encontro. Eu não conhecia Jesus, eu não sabia quem ele era. Até que um dia ele dançou comigo. E eu nunca mais fui o mesmo. Eu entrei naquela igreja há cerca de 12 anos atrás. E quando eu entrei no culto, eu vi algo dizendo, Bruno, dobre o joelho e eu vou falar com você. E eu disse, isso só pode ser Deus, porque eu não me chamaria pelo meu próprio nome. Eu não iria pensar nisso, que eu tenho pavor. Eu achava uma idiotice ficar de joelho. Eu falava, para que tem que ficar de joelho, ficar gritando aleluia, aleluia, aleluia? Deus é surdo. Eu ficava para minha esposa, qual é o problema de Deus que o povo tem que ficar gritando? Ele é surdo, ele é louco, tem que ficar repetindo as mesmas coisas. E por que tem que ficar de joelho? Qual que é? Eu não entendia as coisas. E esse é o problema do eu acho. O eu acho rouba o que ele é. Para de achar demais. Começa a se entregar e deixar ele se revelar. Porque quando você achar que ele é à direita, ele vai ser à esquerda. E quando você achar que ele é à esquerda, ele vai para cima. E quando você achar que ele vai para cima, ele vai para baixo. Deus não está dentro do controle de ninguém. Ele é livre.
Nós queremos colocar Deus dentro da caixa, não dá. Eu me lembro que quando eu dobrei o joelho e me levantei, eu já não estava mais na igreja, eu estava num ambiente, numa sala mais linda, e naquele momento vi um homem vindo. E aquele homem carregava uma rede cheia de homens pendurados. E eu sabia, isso que eu nunca vou me acostumar com essa experiência minha. Porque eu, sem nunca ter visto, sem nunca ter lido um texto bíblico, naquele dia, eu sabia que era Jesus. Meu espírito sabia que era ele. Eu sabia que era ele. E ele sabia quem eu era. Ele conhecia meu nome. E quando ele falou comigo, é como se a minha mãe me conhece, minha esposa me conhece, meus amigos me conhecem, mas ninguém me conhece como ele me conhece. E naquele instante foi como se, de fato, a criatura se encontrasse com seu Criador. E ele me disse, você me concede uma dança? Eu dancei com ele. E ele falou no meu ouvido tudo que eu precisava ouvir dele. E sabe de uma coisa? Eu nunca mais fui o mesmo. Naquele dia, uma pessoa cheia de traumas não tinha mais. Naquele dia, uma pessoa viciada em pornografia perdeu todos os vícios. Naquele dia, uma pessoa promíscua perdeu a promiscuidade. Naquele dia, nasceu um homem, nasceu um pai, nasceu um pastor, nasceu um profeta, nasceu um marido, nasceu um filho, nasceu um príncipe para a cidade, porque naquele encontro tudo mudou. O problema é que tem pessoas buscando na igreja só 10 passos para o sucesso, quando na verdade você precisa só de um toque para uma vida inteira de sucesso. Você precisa ter um encontro, uma teofania. Um dia eu estava dormindo de madrugada e eu entendo quando Paulo diz assim, conheço um homem que eu não sei se em espírito, se em corpo, eu não sei, eu sei que ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Eu posso te dizer, meu amigo, naquela noite, durante a madrugada, eu não sei se Deus me arrebatou totalmente fisicamente, se ele me visitou no sonho, eu não sei como foi, porque o sentimento da experiência foi como nesse dia que eu achei que eu tinha morrido. Naquela madrugada, eu acordei e eu estava na cidade, andando, e veio dois anjos, e eles diziam, ei, 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 estava eu com a Nayara de mão dada, ei, Bruno, 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 eu olhei, ele disse, o mestre te chama, o mestre veio visitar a cidade, ele quer te ver, e aí eu com a Nayara seguindo aqueles anjos, e o Elias que está aqui, estava nessa visão, eu cheguei, o Elias estava numa cadeira cochilando assim, ele disse, ô pai, tudo bem, Jesus está dentro daquela sala, ele está te esperando. Ele veio visitar a cidade, ele quer te ver. Aí entrei, eu e minha esposa. Eu nunca vou esquecer, porque é algo muito doido. Jesus estava dentro de um lugar que era tudo de madeira, tinha um chuveiro. E ele estava só com uma toalha. E era como se ele tivesse acabado de sair do banho. E eu fiquei assim, Senhor, o Senhor está... E ele disse, não tenha vergonha de mim, eu quero te mostrar algo. Estava com saudade de vocês. Eu queria te ver. E ele me mostrou suas mãos. E quando eu olhei nas suas mãos, ele falou, eu estou assim, para que você veja as minhas marcas. Para que você veja o fruto do meu amor. E eu passava a mão assim, é como se tivesse, sabe quando a pessoa queima com corda e fica aquelas cicatrizes grossas? É como se nas mãos, nos braços, na canela, havia marcas, havia furos. E ele disse, não tenha problema, pode me tocar. E eu tocava ele, eu chorava, e eu falava, eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. E ele olhava para Nayara, batia no rosto dela e falava assim, você é minha meninona.
eu te amo tanto. E olhou para mim e falou assim: toda vez que eu venho na cidade, eu faço questão de ter um tempo contigo. Toda vez que eu vou fazer algo na cidade, eu quero ter um tempo contigo. E eu me agarrei e beijava ele, e aquilo foi demais. E ele me levou no céu da cidade, me mostrou coisas. E eu acordei naquele dia, e quando eu acordei, o desejo que eu tinha era de morrer, não por coisa ruim. Eu queria voltar. Eu disse: Jesus, é bom demais para querer ficar na terra. A gente às vezes perde alguém que vai para o céu, a gente fica triste. É porque você não sabe. Se um dia você tiver uma experiência dessa, eu posso te garantir, você não vai querer voltar para a terra. Eu não queria, eu não queria. E nesse dia eu me envolvi em tanto amor, ele me envolveu em tanto amor, que o que eu estou te ensinando hoje não é uma coisa que eu aprendi num livro, ainda que há bons livros falando sobre isso. Mas você precisa ter a tua experiência. Você precisa ter a tua experiência. Naquela noite eu tive um encontro. E aquele encontro determinou tudo. Determinou tudo, tudo, tudo. Esses tempos atrás agora, o Senhor me disse, eu estava de dia aqui, depois do almoço, e ele diz assim: Bruno, vem pro monte, tem um monte aqui, um poço cheio de monte. E eu levei a Isabela na escola e subi pro monte sozinho, de dia. Quando eu cheguei lá, eu fechei os olhos, e o Senhor me tomou. E naquele dia ele me disse, ele me entregou uma pedra na mão e disse: esse é teu ministério até aqui. Essa é a igreja Reino da Palavra. E eu preciso que você me entregue ela. Lance ela. E ele me disse: lance teu pão sobre as águas. Depois de dias, você vai ver a tua colheita. E naquele dia eu não sabia de nada, não sabia que eu ia ser ungida profeta, não sabia que eu ia ter que mudar para São Paulo, não sabia que eu ia ter que deixar de ser pastor da igreja, que eu ia ter que entregar tudo, 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 tudo. E eu tive um encontro com ele. Bom, depois desse encontro, aqui estou eu, acabando as últimas transições, mudando para São Paulo, deixando tudo, entregando a igreja. Domingo que vem, minha despedida, tudo, tudo novo, tudo novo. Por quê? Porque a intimidade prática vai te lançar para novos lugares. A intimidade prática, ela vai de fato te dar destino e te lançar a lugares que livro nenhum vai poder te levar. Então, o terceiro nível é o nível onde você tem a tua experiência pessoal, a experiência da Grace, a experiência da Cristina, a experiência da Bruna, a experiência da Andréia, a experiência do Elias. Não é a experiência dos nossos pais, é a nossa própria experiência. Um dia eu estava com a Isabela e eu disse isso: filha, você precisa ter experiências com Jesus, porque senão você vai ser a filha do pastor, você vai saber teologia, porque automaticamente você vai aprender com a minha prática de vida, você vai ter uma boa referência, mas você pode estar dentro da casa de um pastor tua vida toda e não conhecer Jesus. Você precisa conhecer a ele, Isabela. E ela mergulha e vira e mexe, ela vem contar suas experiências com Jesus. Tem pai que fica tentando fazer, eu sei, nós devemos defender nossas crianças, mas a maior defesa para os teus filhos não é a teologia que você vai ensinar, é ensiná-lo a ter experiências com Deus. Porque sabe de uma coisa, Grace? Eles podem queimar todos os meus livros, mas jamais vão poder roubar minha visão. Eles podem botar fogo na minha igreja, mas jamais vão poder tirar de mim o toque que eu tive. O que levava homens para a cruz, o que leva os mártires a morrerem sem negar Jesus, Alex, não é uma sabedoria de manual. É porque em algum momento eles tiveram um encontro tão real que ele não precisa provar para ninguém que Jesus ressuscitou, porque para ele está vivo. Para mim, Jesus está vivo.
E você pode cortar minhas mãos, eu vou senti-lo. Você pode queimar eu no fogo, eu ainda vou senti-lo. Você pode cegar os meus 2 olhos, eu ainda vou vê-lo. Você pode cortar minha língua, eu ainda vou conseguir falar com ele. Você pode cortar os meus pés, eu ainda vou poder caminhar. Porque um encontro vai te libertar. Foi para a liberdade que ele te chamou. Nesse nível de intimidade, você tem uma experiência sobrenatural. E o meu desejo é que vocês tenham a sua experiência, o teu encontro. E não importa, você acha que para ter um encontro você tem que estar bom, você acha que para ter um encontro você tem que estar perfeito, santo. Não, o encontro que eu tive, eu só tinha um acúmulo de pecado. Eu era como o filho da viúva de Naém, eu estava morto, eu não tinha nada. Ele só parou o velório, tocou em mim e me ressuscitou, cara. Eu não tinha nada para dar. Eu não tinha nada. Eu só tinha um tanto de pecado, Alex. Eu só tinha prostituição, mentira, vergonha, sujeira. Ele não precisa de você ser bom para se apresentar, não, pelo contrário. Ele não veio para os bons, ele veio para os necessitados. Naquele dia ele trocou meu pecado pela justiça dele. Ele trocou a minha dor pela sua graça. Ele trocou tudo. Então não importa como você está, querido. Ainda hoje, se você quiser, você pode ter um encontro com ele. E esse encontro vai mudar tudo. O encontro com Abraão mudou tudo, o encontro com Jacó mudou tudo, o encontro com Davi mudou tudo, todos os encontros da Bíblia, o encontro com Gideão, o encontro com Sansão, todos os encontros, todas as vezes que Deus encontrou alguém, algo sobrenatural aconteceu. Uau! Passamos do tempo já, 4 minutos. Mas o meu desejo é que vocês possam não ser como os fariseus, que examinam as escrituras e nunca provou dele. Vocês precisam beber da água, comer do mel que sai da rocha. Vocês precisam provar do vinho da vide verdadeira. Vocês precisam comer da ceia, não do pãozinho da tua igreja, mas comer do pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim não terá mais fome. Eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. Para resolver teu buraco aí, meu amigo, para resolver teus problemas, se cachaça resolver, você bebia uma garrafa só. Se droga resolvesse, você usava uma vez só. Se remédio resolvesse, você tomava ele uma vez só. Você tem que tomar a vida inteira e não resolve. Só que se você provar dele, você nunca mais vai ter sede. Se você provar dele, você nunca mais vai ter fome. E é disso que eu estou falando. Você precisa provar dele. Uau! Que nesse dia você possa se abrir para ter as tuas experiências. Tuas experiências com Abba. Ele é real. Aquela tumba está vazia. Ele está vivo. Ele está vivo. Mais vivo do que você. Bom, essa foi nossa live de hoje, nosso devocional. Amanhã nós vamos para o 4º nível. 4º nível amanhã é face a face. O 4º nível do IADA, face a face. Uau. E depois vamos terminar da segunda, né? Que nós voltamos. Aí vamos ter o 5º nível. Com Cristo. Xalabadaia. Que Deus os abençoe. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Que vocês provem do Senhor que vive está. E que seja um dia incrível. Deus os abençoe.